Alguma vez parou para pensar, por que é que, para tantas pessoas, a ideia de passar dos 80 anos parece quase uma barreira invisível? É como se a vida nos desse um empurrão até os 70, mas depois, os 80 se tornassem um desafio que poucos conseguem superar com vitalidade e bem-estar. Vemos tantos dos nossos pais, tios e amigos a chegar a uma certa idade, e depois a sua saúde começa a declinar rapidamente, tirando-lhes a alegria e a independência. Mas, e se eu lhe dissesse que grande parte desta luta não é inevitável, e se existissem razões de saúde ocultas, que quase ninguém lhe conta, que estão silenciosamente a sabotar as suas chances de viver uma vida longa e plena para lá dos 80? Não estamos a falar de segredos complexos, mas sim de aspectos da sua saúde que, muitas vezes, são ignorados ou mal compreendidos, mas que têm um impacto gigantesco na sua longevidade e qualidade de vida. Neste vídeo, vamos desvendar essas 4 razões surpreendentes e, mais importante, vamos descobrir o que pode fazer hoje para virar o jogo a seu favor. Prepare-se para conhecer verdades que podem mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento e oferecer-lhe um caminho para viver com mais energia e saúde. Assista até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode ser a chave para desvendar todo o seu potencial de vida. Vamos começar a desvendar a primeira dessas razões silenciosas que podem estar a impedi-lo de viver uma vida mais longa e vibrante para lá dos 80 anos, a inflamação crônica silenciosa. Pense nisto como um incêndio lento dentro do seu corpo, sem fumo ou alarme, que vai queimando e danificando os seus órgãos e tecidos ao longo dos anos. Não é aquela inflamação que sente quando torce o tornozelo e ele incha, ou quando tem uma infecção e lhe dói a garganta. Essa é uma inflamação aguda, que é uma resposta saudável do corpo para curar. A inflamação crônica silenciosa, no entanto, é diferente. Ela não causa dor imediata nem sintomas óbvios, e é precisamente por isso que é tão perigosa e, muitas vezes, passa despercebida durante décadas. Este estado inflamatório constante, mesmo que de baixo grau, está profundamente ligado ao desenvolvimento e progressão de praticamente todas as doenças relacionadas com a idade, desde doenças cardíacas, diabetes tipo 2, artrite, demência, até certos tipos de cancro. Imagine que as suas células estão constantemente debaixo de ataque, sem conseguir recuperar totalmente. E este processo gradual leva ao envelhecimento acelerado dos seus sistemas. Onde é que esta inflamação silenciosa nasce? Principalmente na nossa alimentação e no nosso estilo de vida. Uma dieta rica em açúcares processados, gorduras trans, óleos vegetais refinados e alimentos ultraprocessados, muito comuns na nossa vida moderna. Alimenta diretamente este processo inflamatório. O açúcar, por exemplo, é um dos maiores vilões. Ele desencadeia uma cascata de reações no corpo que promovem a inflamação, danificando os vasos sanguíneos e contribuindo para a resistência à insulina. E não é só o açúcar que está no bolo ou no doce, está escondido em molhos, pães, cereais de pequeno almoço e até em produtos ditos saudáveis. Mas há uma boa notícia: podemos combater esta inflamação silenciosa com as nossas escolhas diárias. A melhor forma de o fazer é através de uma alimentação que abrace os princípios da dieta mediterrânica, tão enraizada na nossa cultura portuguesa. Pense em alimentos ricos em antioxidantes e ácidos gordos ômega 3, que são verdadeiros bombeiros contra o fogo inflamatório. Comecemos pelo azeite de oliva extra virgem. Este é um tesouro nacional, um pilar da nossa culinária e um poderoso anti-inflamatório. O azeite de boa qualidade contém polifenóis
que são compostos vegetais com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias comprovadas. Use-o generosamente em saladas, para cozinhar a baixas temperaturas, ou até para finalizar os seus pratos. Trocar outras gorduras por azeite é um dos passos mais simples e eficazes que pode dar. Depois, temos os peixes gordos, como a sardinha, o salmão, a cavala ou o atum. Estes são ricos em ácidos gordos ômega 3, especialmente o EPA e o DHA, que são incrivelmente potentes na redução da inflamação. Tente incluir peixe gordo na sua dieta pelo menos 2 a 3 vezes por semana. A nossa sardinha assada na brasa, além de deliciosa, é uma excelente fonte. Não se esqueça dos vegetais de folha escura, como a couve portuguesa. Os espinafres, os brócolos são carregados de vitaminas, minerais e fitoquímicos que ajudam a combater a inflamação e a proteger as suas células. E as frutas, especialmente as frutas vermelhas, como os morangos, mirtilos e framboesas. São pequenas potências de antioxidantes. O mesmo se aplica às nozes e sementes, como as amêndoas, nozes e sementes de linhaça, que oferecem gorduras saudáveis e fibra. A D. Ana, que sempre gostou de um bom prato de assorda, começou a adicionar mais vegetais verdes e a regar tudo com um bom fio de azeite. Em poucas semanas, sentia-se menos inchada e com mais energia. O Sr. Manuel, que adora uma boa torrada ao pequeno almoço, trocou o pão branco por pão de mistura e passou a barrar com abacate em vez de manteiga. E a finalizar com umas rodelas de tomate e um pouco de azeite. Pequenas mudanças, mas que fazem uma diferença enorme. Além da alimentação, outros fatores contribuem para a inflamação silenciosa. O sedentarismo é um deles. A atividade física regular, mesmo que moderada, tem um efeito anti-inflamatório. Uma caminhada diária, uma aula de hidroginástica, ou até mesmo trabalhar na horta. São formas excelentes de manter o corpo em movimento e a inflamação sob controlo. O estresse crônico também desempenha um papel importante, libertando hormonas que podem perpetuar o estado inflamatório. Encontrar formas de gerir o estresse, como a meditação, hobbies relaxantes ou passar tempo na natureza, é crucial. Por fim, uma boa noite de sono é fundamental. A privação de sono pode aumentar os marcadores inflamatórios no corpo. Tentar manter uma rotina de sono regular, de 7 a 8 horas por noite, é um investimento na sua saúde a longo prazo. Combater a inflamação crônica silenciosa não é sobre uma dieta radical ou restrições severas. É sobre fazer escolhas inteligentes e consistentes, que nutrem o seu corpo e o protegem dos danos ao longo do tempo. É uma das formas mais poderosas de garantir que os seus 80 anos sejam vividos com vitalidade e não com a carga de doenças crônicas. Agora que compreendemos como este fogo lento pode afetar a nossa longevidade, vamos mergulhar numa outra área de saúde igualmente crucial e muitas vezes negligenciada à saúde do nosso intestino e como ela está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de viver bem e para lá dos 80. Avançando para a segunda e terceira razões ocultas que podem estar a encurtar a sua jornada para uma vida plena e longa. Vamos falar primeiro de algo que poucos associam diretamente à longevidade, à saúde do seu intestino. Pode parecer estranho, mas o seu intestino é muito mais do que um tubo por onde a comida passa. É o epicentro de uma orquestra complexa de bilhões de micro-organismos. A sua microbiota intestinal, que desempenha um papel fundamental em quase todos os aspectos da sua saúde, desde a digestão e absorção de nutrientes até a função imunitária, produção de vitaminas e até ao seu humor. Quando o seu intestino não está saudável, o resto do corpo sofre
Um desequilíbrio na microbiota, conhecido como disbiose, pode levar a uma inflamação sistêmica, sobre a qual falamos anteriormente, e contribuir para uma série de problemas de saúde, incluindo doenças autoimunes, obesidade, diabetes e até problemas neurológicos como a doença de Parkinson e Alzheimer. Sim, o seu intestino tem uma ligação direta com o seu cérebro, a chamada eixo intestino-cérebro. E um intestino infeliz pode significar um cérebro infeliz. Pense no seu intestino como um jardim. Se cuidar bem do solo, com nutrientes e a água certa, as plantas crescerão fortes e saudáveis. Se o solo for pobre e cheio de ervas daninhas, as plantas definharão. É exatamente o mesmo com a sua microbiota. Para ter um intestino saudável, precisamos de alimentar as bactérias boas e reduzir as más. A nossa alimentação moderna, rica em alimentos processados, açúcar, gorduras saturadas e pobre em fibras, é um veneno para o nosso jardim intestinal, promovendo o crescimento de bactérias menos desejáveis e enfraquecendo a barreira intestinal. Isto pode levar ao que é conhecido como intestino permeável, onde partículas indesejadas escapam para a corrente sanguínea, desencadeando ainda mais inflamação. Então, o que podemos fazer para cultivar um jardim intestinal próspero? A resposta passa novamente pela alimentação, mas com um foco especial em alimentos que são amigos do intestino. Em primeiro lugar, precisamos de probióticos, que são as bactérias boas que queremos povoar o nosso intestino. Alimentos fermentados são a melhor fonte natural de probióticos. Em Portugal, temos o iogurte natural, que é um excelente exemplo. Procure iogurtes sem adição de açúcar e com culturas vivas ativas. O kefir, uma bebida fermentada de leite, é outra opção fantástica, com uma diversidade ainda maior de bactérias benéficas, para quem não consome laticínios. Existem opções de iogurtes vegetais fermentados, ou até mesmo alguns picles fermentados. Embora não sejam tão comuns na nossa gastronomia como em outras culturas, a Dona Rosa, que sempre teve um trânsito intestinal preguiçoso, começou a incluir um iogurte natural ao pequeno almoço e notou uma diferença enorme na sua regularidade e até na sua energia. Mas não basta semear as boas bactérias. Precisamos também de as alimentar. É aqui que entram os prebióticos, que são fibras não digeríveis que servem de alimento para as nossas bactérias probióticas. Sem prebióticos, as bactérias boas não conseguem prosperar. Alimentos ricos em prebióticos incluem alho, cebola, alho francês, bananas, especialmente as mais verdes, aveia, leguminosas como feijão, grão de bico e lentilhas. Imagine que está a dar um verdadeiro banquete às suas bactérias boas. Incluir uma variedade destes alimentos na sua dieta diária é crucial. Por exemplo, adicionar feijão ou grão de bico às suas sopas. Usar cebola e alho como base para os seus refogados. Ou comer uma banana como lanche. O Sr. Joaquim, que sempre adorou o seu caldo verde, começou a adicionar um pouco de grão de bico e notou que se sentia mais saciado e com o intestino a funcionar melhor. Agora, vamos passar para a terceira razão, que é visível nos seus efeitos, mas cujas implicações profundas na longevidade são muitas vezes subestimadas: a perda progressiva de massa muscular e densidade óssea. À medida que envelhecemos, perdemos naturalmente massa muscular, um processo chamado sarcopenia, e os nossos ossos podem tornar-se mais frágeis, condição conhecida como osteoporose. Estes não são apenas sinais estéticos do envelhecimento, são fatores críticos que afetam a sua independência, mobilidade e, em última análise, a sua capacidade de viver uma vida longa e saudável. Pense na força muscular,
Ela não serve apenas para levantar pesos. Ela é essencial para as tarefas diárias, como levantar-se de uma cadeira, subir escadas, carregar as compras ou simplesmente manter o equilíbrio. A perda de massa muscular leva à fraqueza, ao aumento do risco de quedas que para pessoas mais velhas podem ser devastadoras e à diminuição da capacidade de realizar atividades autônomas. Um músculo mais forte também significa um metabolismo mais eficiente, ajudando a controlar o peso e os níveis de açúcar no sangue. A densidade óssea, por outro lado, é crucial para prevenir fraturas. Ossos frágeis podem partir-se facilmente com uma simples queda, levando a hospitalizações prolongadas, perda de mobilidade e um impacto significativo na qualidade de vida e longevidade. Mas a boa notícia é que não temos de aceitar a sarcopenia e a osteoporose como um destino inevitável. Podemos combatê-las ativamente com duas estratégias poderosas: nutrição adequada e exercício físico direcionado. Em termos de nutrição, a proteína é o nutriente rei para os seus músculos. Muitos idosos não consomem proteína suficiente para manter a sua massa muscular. Precisamos de um consumo adequado e distribuído ao longo do dia. Boas fontes de proteína incluem peito de frango, ovos, peixe como o bacalhau, tão presente na nossa mesa, leguminosas, lentilhas, feijão, grão de bico e laticínios como queijo fresco e requeijão. Tente incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal. Por exemplo, ovos no pequeno almoço, frango ou peixe no almoço e jantar, e um lanche com queijo ou um punhado de amêndoas. O Sr. Antônio, que adorava a sua torrada de manhã, começou a adicionar uns ovos mexidos e notou que chegava ao almoço com muito mais energia e menos fome. Para os ossos, além da proteína, o cálcio e a vitamina D são fundamentais. O cálcio pode ser encontrado em laticínios, mas também em vegetais de folha escura, brócolos e algumas leguminosas. A vitamina D, essencial para a absorção do cálcio, é principalmente obtida através da exposição solar, mas também pode ser encontrada em peixes gordos. E depois, o exercício físico, especificamente o treino de força, não precisa de ir para um ginásio levantar pesos enormes. Pode começar com exercícios simples com o seu próprio peso corporal. Coisas como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes, subir e descer escadas, ou fazer pequenos agachamentos usando uma bancada como apoio. Usar elásticos de resistência também é uma forma fantástica de adicionar carga aos seus músculos de forma segura. O objetivo é desafiar os seus músculos para que eles se mantenham fortes. Caminhadas regulares são excelentes para a saúde cardiovascular e para os ossos, pois o impacto de caminhar ajuda a fortalecer a densidade óssea. Mas o treino de força é crucial para a massa muscular. A D. Conceição, que sempre foi muito ativa, começou a fazer 10 minutos de exercícios com elásticos todos os dias e notou que a sua postura melhorou e que se sentia muito mais estável ao andar. Estes são investimentos simples, mas poderosos, para garantir que o seu corpo se mantém robusto e capaz de o acompanhar na sua jornada de vida. Estas duas áreas, a saúde intestinal e a força muscular e óssea, são pilares que, se bem cuidados, abrem caminho para uma vida mais longa e com muito mais qualidade. Mas ainda temos uma última razão, talvez a mais oculta de todas, porque afeta a sua mente e espírito, mas tem um impacto avassalador na sua saúde física e longevidade. Finalmente, chegamos à quarta e última razão oculta que pode estar a sabotar as suas chances de viver com vitalidade para lá dos 80 anos. E esta é talvez a mais insidiosa de todas.
porque afeta o nosso bem-estar a um nível profundo o impacto devastador do estresse crônico e do isolamento social. Tendemos a pensar na saúde como algo puramente físico, o coração, os pulmões, os ossos, mas a nossa mente e as nossas emoções estão intrinsecamente ligadas ao nosso corpo. E quando a nossa saúde mental e emocional está comprometida, a nossa saúde física segue o mesmo caminho, o estresse crônico, aquele estado de preocupação ou ansiedade persistente que muitos de nós experienciam, mesmo que de forma subtil. É um inimigo silencioso da longevidade. Quando estamos estressados, o nosso corpo entra num modo de luta ou fuga, libertando hormonas como o cortisol. Embora útil em situações de perigo agudo, o cortisol elevado cronicamente pode ter efeitos devastadores, suprime o sistema imunitário, aumenta a inflamação. Voltamos ao nosso primeiro ponto. Perturba o sono, pode levar ao aumento de peso e contribui para doenças cardíacas e problemas de memória. É como se o seu corpo estivesse sempre em alerta máximo, desgastando-se mais rapidamente. Muitos de nós, especialmente à medida que envelhecemos, enfrentamos desafios que podem aumentar o estresse, preocupações financeiras, problemas de saúde, a perda de entes queridos, ou a transição para a reforma que pode trazer consigo uma sensação de perda de propósito. E de mãos dadas com o estresse, muitas vezes, vem o isolamento social. À medida que a nossa vida muda, os círculos sociais podem diminuir. Os filhos crescem e saem de casa. Os amigos mudam-se ou falecem. E as oportunidades para interagir podem diminuir. O isolamento social não é apenas sentir-se solitário. É uma falta de conexão significativa com outras pessoas. E as pesquisas mostram que o isolamento e a solidão são tão prejudiciais para a saúde como fumar ou a obesidade. O isolamento pode aumentar o risco de doenças cardíacas, AVC, demência e depressão. Nós, como seres humanos, somos criaturas sociais e precisamos de conexão para prosperar. A sensação de pertença, de ter alguém com quem partilhar uma conversa, um riso ou um desabafo, é fundamental para o nosso bem-estar emocional e físico. A D. Emília, depois de ficar viúva, começou a sentir-se cada vez mais fechada em casa. Deixou de ir às tertúlias da aldeia. As visitas eram poucas. Com o tempo, começou a sentir-se constantemente cansada, com dores pelo corpo e sem vontade para nada. A sua médica sugeriu que procurasse um grupo de voluntariado e, com algum receio, ela aceitou. Começou a ajudar numa associação de animais. E essa simples conexão com outras pessoas e com um propósito, lentamente, trouxe-lhe de volta a alegria e a energia que pensava ter perdido. Então, o que podemos fazer para combater o estresse crônico e o isolamento social? As estratégias são simples, mas exigem intenção e consistência. Para gerir o estresse, precisamos de encontrar atividades que nos acalmem e nos ajudem a desligar. Pode ser algo tão simples como passar tempo na natureza, como passear num jardim ou à beira-mar. Se tiver essa sorte, a natureza tem um poder incrível para reduzir o estresse. Outros podem encontrar conforto na meditação. Mesmo que seja apenas 5 minutos a focar-se na sua respiração. Ouvir música, ler um bom livro, dedicar-se a um hobby, como a jardinagem, a pintura, o crochê ou a culinária. São excelentes formas de nutrir a sua alma e acalmar a mente. O Sr. Fernando, que se reformou e sentia que o seu dia a dia tinha perdido o sentido, redescobriu a sua paixão pela carpintaria e começou a fazer pequenos objetos para os netos. Essa atividade trouxe-lhe um novo propósito e uma enorme sensação de realização. Para combater o isolamento,
O segredo é a conexão. Procure oportunidades para interagir com outras pessoas. Pode ser juntar-se a um grupo de caminhadas, uma aula de dança, um clube de leitura na sua junta de freguesia, ou envolver-se em voluntariado. Manter contato regular com a família e amigos, seja por telefone, videochamada ou, idealmente, pessoalmente, é vital. Se não tem família por perto, pode procurar vizinhos, centros de dia ou associações locais. Muitas comunidades oferecem atividades e grupos para pessoas mais velhas que podem ser uma fonte de amizade e camaradagem. Encontrar um novo propósito também é incrivelmente poderoso. Pode ser aprender uma nova habilidade, ajudar alguém ou partilhar a sua sabedoria e experiência com as gerações mais novas. Quando sentimos que somos úteis e que contribuímos para algo maior do que nós próprios, a nossa saúde mental e física floresce. Estas conexões e este propósito alimentam a nossa alma e protegem-nos contra os efeitos corrosivos do stress e da solidão, permitindo-nos desfrutar da vida com alegria e vitalidade. Não importa a idade. Chegamos ao fim da nossa conversa. E espero sinceramente que estas reflexões sobre as 4 razões ocultas que podem estar a afetar a sua longevidade e bem-estar o tenham feito pensar. Falamos da inflamação crônica silenciosa, aquele fogo lento que danifica os seus órgãos e que podemos apagar com escolhas alimentares inteligentes, focadas em nutrientes anti-inflamatórios como o azeite, peixes gordos e muitos vegetais. Depois, mergulhamos na importância vital de uma saúde intestinal robusta, alimentando as suas bactérias boas com probióticos naturais como o iogurte e prebióticos presentes em fibras diversas, para que o seu intestino seja um jardim de vitalidade. Em seguida, abordamos a perda progressiva de massa muscular e densidade óssea, a sarcopenia e a osteoporose, que podem roubar a sua independência, mas que podemos combater ativamente com proteína suficiente e exercícios de força simples, como levantar-se de uma cadeira ou usar elásticos. E, por fim, tocamos naquilo que muitos consideram o mais invisível, mas que tem um impacto gigantesco: o estresse crônico e o isolamento social, que podem minar a sua saúde física e mental, mas que podem ser combatidos com conexão, propósito e momentos de calma. O mais importante é que estas não são verdades para assustar, mas sim para o capacitar. Cada uma destas razões tem uma solução prática e alcançável. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes, feitas com carinho e atenção, podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e na sua felicidade. Comece por um pequeno passo. Talvez adicione mais azeite de qualidade às suas refeições. Ou comece a comer um iogurte natural por dia. Ou faça 10 minutos de exercícios de força com o seu próprio peso. Ou contacte um velho amigo que não ouve há algum tempo. O que importa é começar. E a cada passo, estará a investir na sua capacidade de viver uma vida mais longa, mais ativa e mais cheia de alegria. A sua idade não define a sua vitalidade. Cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si e construir um futuro com mais saúde e bem-estar. A sua jornada para viver bem para lá dos 80 começa agora, com as escolhas que faz hoje. Gostaria muito de saber o que pensa sobre este vídeo. Qual destas razões o surpreendeu mais? Que pequena mudança vai começar a implementar na sua vida a partir de hoje? Deixe o seu comentário abaixo. Partilhe as suas experiências e as suas dicas. A sua partilha pode inspirar e ajudar outras pessoas da nossa comunidade. Se este vídeo o ajudou de alguma forma, por favor, deixe um gosto
E subscreva o canal para não perder mais dicas e informações valiosas que o ajudarão a viver a sua melhor vida em qualquer idade. Não se esqueça, viver bem é uma arte e você é o artista da sua própria vida. Continue a pintar com cores vibrantes, viva a sua melhor vida em qualquer idade.